Alô, live leve e solta, 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora. Conexão ok? Vamos ver quem tá aí. Conexão ok? Oba, Martinha, um beijo, meu amor. Ed, sejam bem-vindos. Lindinho, um beijo. Estamos faltando, são 18 horas, hein? Bom, gente, começando aqui a live leve solta, 18 horas, esperando o pessoal chegar. Rosilima, beijo, beijo, gente. Começamos live leve solta, 1º de maio, dia da trabalhadora e do trabalhador. Estamos aqui firmíssimos, aguardando esse artista impressionante que deu o tema da live hoje, Canto do Trabalhador. Vamos falar de trabalho, cultura no contexto do Covid, da pandemia, mas também no contexto da sociedade em que estamos inseridos. Quina de lucro! Russo, querido! Ó! Acho que dá, gente. 18h01. Acho que dá pra gente começar. Salve, salve, gente! Um beijo. Gente, às vezes eu tenho dificuldade de enxergar aqui as mensagens, porque realmente eu tô precisando muito de óculos, ajustar o óculos. Bom, vamos começar. 18h01, Russo Passapulso na área. É 1º de maio, é o dia do trabalhador e da trabalhadora. Estamos aqui com live leve, solta hoje, em homenagem ao dia do trabalhador, da trabalhadora. E começamos com lucro, Baiana System. Eu não vou ficar enrolando, não. Eu vou chamar logo o Russo, porque eu sei que tá todo mundo doido pra conversar com ele, sobretudo depois do lançamento do disco ontem com Gilberto Gil. Russo, vamos lá. Vamos puxar. Vamos convidando aqui. Será? Conexão, ei. Oi. A galera aí dando oi, bem-vindo, Russo. Olha eu aqui, pontual no dia do trabalho. Você tá me ouvindo direito aí? Eu tô, você me ouve? Te ouço direitinho aqui, tá tudo certo. Que bom. Que massa. Querido, antes da gente começar a nossa conversa mesmo, queria te contar um pouco e contar para todo mundo que nós estamos numa movimentação cidadã chamada Manifesta Coletiva, aqui, ó, com marca, com placa, com faixa. É uma movimentação cidadã formada por pessoas majoritariamente do campo da cultura, mas também muita gente da cidade, estudos urbanistas, pessoas dos estudos urbanos, da universidade, desempregados, precários, autônomos, pessoas da educação, da ciência, da saúde, da infância, reunidas, né, para a ocupação política da cidade. Pensar, né, a cidade e ocupar espaços, ou seja, somos todos figuras que participam da vida política da cidade e muitas vezes não temos espaço para manifestar essa agenda de direitos, essa agenda de futuro. E eu comecei, né, com o lucro aqui, fazendo essa brincadeira, porque muitas vezes eu pensava assim, em dias de votação do PDDU, né? Eu falei, gente, por que não chamam o Baiana System para cantar aqui? Porque a galera, né, tire as construções da minha praia. Às vezes isso tem sentido para a população muito mais real do que a gente falar a linguagem da política, a linguagem dos especialistas, PDDU, etc., tamanho. A política é feita, né, de uma linguagem que muitas vezes é para afastar as pessoas, para dizer, olha, você não tem nada a ver com isso, você não entende disso. Quando, na verdade, o Baiana vem e diz lucro, especulação imobiliária, justiça cega, está todo mundo entendendo tudo. E é com esses repertórios, né, que a gente pretende incidir sobre a política. E você, Baiana, e todos os artistas dessa geração, contemporâneos, amigos,
acho que podem muito colaborar. Tem um outro sentido também, Russo, assim, que muitas vezes a política convoca artistas na hora de fazer um show, levantar uma bandeira específica, e muitas vezes nós não somos chamados para participar das decisões. Somos chamados para figurar, o que é ótimo, não tem nenhum problema, a gente não vai problematizar isso, mas a gente também quer participar das decisões, entendendo que tudo isso é política. Então, nós todos, né, todas, coletiva, ficamos muito honrados em conversar com você, porque entendemos que você é coletiva, né? Ou seja, não precisa integrar a movimentação, mas eu queria que você tivesse irmanado nesse sentido de presença enfim, que não é para uma live, é que é para pensar que uma outra cidade é possível, né? Uma cidade mais justa, mais igual. E é com isso que eu queria abrir, dizer que quando vocês jogam ali para aquela multidão, lucro, isso é muito mais forte para a população, às vezes, do que o que está acontecendo no Congresso, e essas vidas precisam se articular. Então, obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu acho que tem tudo a ver, assim, porque eu ouvindo você falar, me vem palavras na cabeça, a micropolítica, né? A poesia presente dentro de palavras e dentro de contextos que às vezes são muito duros para a compreensão do povo, né? Das pessoas que estão na rua, o distanciamento, né? Que é imposto para a gente de uma forma muito perniciosa em relação à política, aos termos, para que o povo não entenda, e, por outro lado, o distanciamento da ciência, como a gente vê hoje em dia, as pessoas querendo meio que deixar nebuloso a nossa compreensão de ciência, algo que a gente tem de construção de toda a nossa vida e que cabe a gente, e explicada pelos cientistas se torna algo simples, mas traduzida através de vozes de políticos, viram essa coisa utilizada para manipulação. E o Baiana tem, desde que, sei lá, o que eu posso falar em relação a isso é que da primeira vez que eu fui escrever uma letra, foi dentro do ônibus, assim, para o Baiana, no sentido coletivo, né? Claro que eu já vinha rascunhando violão, da minha chegada do interior para Salvador, do meu entendimento da grande cidade de Salvador, da cidade baixa, cidade alta, da Romaria do Trabalhador, né, da labuta. Eu estava começando a ter essas compreensões e, ao mesmo tempo que estava trabalhando de telemarketing, ou o meu primeiro trabalho que foi vender banana, pegar banana no Alto da Maravilha para vender na feira e ficar com vergonha do coleguinha da escola que podia passar a mãe dele para ver, sabe? Essas coisas de trabalho muito me fomentou, muito me trouxe a necessidade de, na hora de estar em um coletivo como o Baiana System, que debate, que quebra a cabeça no que fazer e no que não fazer, veio nessa coisa da micropolítica, de falar com a poesia para até aquela pessoa que não concorde comigo entenda os princípios básicos. O básico, né? São princípios básicos que você não tem como discordar. Você precisa de água para beber, precisa de água, precisa, pronto, concordamos. Não tem como discordar com a saúde, com a vida. Você precisa de vida para viver. Essas coisas tão básicas e que precisam ser aí, para mim, pontos de partida para poder conversar, principalmente com as pessoas que não concordam com a gente. Que o parâmetro do Baiano, através da poesia, é mesmo colocar coisas ali naquele meio que a pessoa esteja e que consiga, através da poesia, ver que somos todos iguais. É a igualdade através das diferenças por essa micropolítica. E aí vai até essa esfera que você está falando, que é maravilhosa, de luta coletivista muito forte da cidade, e de união de artistas dentro de um processo tão desfragmentado de algoritmos e dessas formas que estamos sendo empurrados cada vez mais para poder trabalhar de resistência, né? De força de resistência quando estamos juntos. Deixa eu dar um alô aqui, tem um monte de gente mandando mensagem, mas eu quero dar um alô para Vilma Reis, que está candidata a prefeita de Salvador, num movimento de ação linda que chama Agora é Ela, e eu vou brincar, ó, mulheres radicais, Vilma Reis, Agora é Ela, lindeza, né? Assim, eu vi o movimento Agora é Ela com muita vida naquele 2 de julho, sabe? Assim, eles lançaram uma movimentação Agora é Ela no 2 de julho, lançando Vilma Reis, e foi um movimento também muito vivo, e ela mandou aí uma mensagem para você, Maria Russo, que potência! E eu tô aí. Acho que Vilma ainda vai fazer muitas coisas pela cidade, no Brasil.
E queria só fazer essa saudação especial, saudando aí todo mundo que está com a gente nessa live leve solta. Mas você traz uma coisa, né, Russo, assim, muito, muito importante, ou seja, dessa sua relação com o trabalho, que é prévia ao trabalho da cultura, dessa dimensão informal e precária, né, seja ela mais informal, seja ela precária por uma condição de trabalho que às vezes não é ideal, e isso tem tudo a ver com o nosso trabalho na cultura, o nosso trabalho de artista, e mesmo o Baiana seja uma experiência muito bem sucedida, né? A gente sabe do tanto de precariedade, do tanto de informalidade, do tanto que envolve a ecologia, né? Ou seja, o trabalho da música, por mais bem sucedido, ele gera em torno, ele vê, né, uma ecologia de muitas precariedades. Eu queria trazer esse tema aí que você trouxe. Eu acho que você fez uma proposta de tema linda, né? O canto do trabalho. Que dialogou muito com o que a gente está querendo trazer nessa série, que chama Cartografia dos Afetos, o Sensível na Cidade. Então, cartografia no sentido de mapear o que faz, o que justamente integra a nossa vida, né? O que é na cidade que integra a nossa vida. Então, a gente começou semana passada com moradia, em razão desse imperativo do fica em casa, ou seja, a gente está falando que centenas e milhares de pessoas de Salvador estão fora do direito da moradia, mas é o nosso primeiro sensível, ou seja, aquilo que nos habita, e o trabalho é outro sensível, ou seja, ela é uma dimensão que está atrelada diretamente à vida. Muitos de nós, né, não participam da vida política, por exemplo, de maneira radical, porque está assediado pelo trabalho, trabalhando cargas, ou seja, como o Uber, ou todas essas pessoas que estão fora de um regime regular e, portanto, trabalham 14, 15 horas. E a gente quis trazer muito a relação com o Covid, a relação da cultura, essa atividade que foi a primeira a parar e talvez sejamos os últimos a voltar, mas lembrando que já estávamos em situação anormal muito antes do Covid. Com certeza. Nos habita, está em torno de nós uma série de precariedades relacionadas ao trabalho e que nós precisamos falar sobre isso. Né, falar previamente no contexto do Covid, precisamos voltar transformados por essa experiência. Então, quando você propõe o canto do trabalho, juntando essa dimensão do sensível, aquilo que é essencial, aquilo que vem, né, como essa dimensão da subjetividade e até da dignidade como uma voz, e claro, o canto como cultura, a gente achou que tem tudo a ver. E queria que você falasse um pouco o que lhe veio à cabeça quando você fala, né, do canto do trabalho, para que a gente comece a discutir essas relações. Tá. É um tema assim, maravilhoso, de muito respeito, e que a primeira coisa que eu pensei quando a gente foi falar de canto de trabalho, me veio essa palavra, esse termo que está todo mundo vivendo agora, que é o essencial. O trabalho essencial, né? A relação do trabalho com o herói, ele se faz novamente, né? A relação da pessoa que é um herói porque está trabalhando, fazendo o seu papel, né? Dos mais diversos, variados papéis que temos aí para estar sendo preenchido para quem pode ficar em casa, fique, e quem não pode consiga ter aí um sustento mínimo para que tenha uma segurança dentro dos seus afazeres, né? No final das contas, eu fiquei aqui, botei, não vou te mentir, alguns cantos de trabalho para ficar ouvindo. Tem um documentário lindo que fala sobre cantos de trabalho e mostrou muito eles cantando com enxada e as crianças vinham, pegavam o reboco que já levava para alguém construir uma casa. E uma coisa muito simples, muito linda, tirar da terra para construir uma casa. Eu venho desse caminho do interior e meu coração sempre foi movido por isso, pelo olhar da simplicidade, por aquele ônibus ali cheio de gente com banana, com galinha, um em cima do outro, para poder ir para a roça ou para poder voltar do não sei o quê, ou as 4 horas que se caminha, 3 horas para chegar num lugar que tem água, para vir rolando um balde. Essa dignidade do trabalho sempre foi colocada. Só que hoje em dia, né, com essa evolução, esse acelerar, claro, com essa forma de acelerar, que não podemos chamar de evolução assim tão gratuitamente,
através dessas coisas que a guerra acelera, a revolução acelera, a epidemia acelera. Deve ter outros processos que aceleram também, corrida espacial, não sei, não adentrei a isso, mas a revolução acelerar tem que ser acompanhado com a epidemia acelerar, acompanhado com a guerra acelerar. Dentro do canto de trabalho, né, uma visão que quando a gente conversou, falou pela primeira vez e citou esse nome, me veio uma era que não existia celular e que as pessoas faziam revolução através da música em um lugar da África e as outras pessoas no outro canto, e se você colocar essas músicas uma do lado da outra, você consegue perceber que elas têm até um encadeamento melódico, rítmico, né? Tudo é muito parecido, né? Sei lá, o canto do deserto, do Saara, da pessoa que busca água e que trabalha lá com suas relações religiosas, com aquele vasto vazio e aquela riqueza de ajudar através da necessidade, você encontra em Elomar e no sertão, através dos aboios e das mesmas estruturas de canto e tudo mais. Então esse mundo se comunica e sempre se comunicou. Esse trabalho sempre se fez. Hoje a gente tem a internet e tem uma ligação direta, que nada mais é com já estava acontecendo, sempre aconteceu e agora a gente tem uma prova, né, dessa relação através da transmissão de emoção. Então o canto trabalho para mim é complexo nesse momento em que a gente é atirado na velocidade e que a gente é atirado na tecnologia. Para mim, dentro dos vários temas que a gente pode entrar, um dos temas que são inegáveis de entrar é o aceleramento em relação à nossa doação de privacidade para a tecnologia, né? Pela dependência de ter aí um monitoramento para que a gente possa entender melhor as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão em casa, como ter aí também a saída menos progressiva, né? Em camadas para a rua, para fazer, na qual você citou que os artistas que fazem shows com muita gente, a aglomeração serão os últimos, o alimento das cadeias produtivas dentro da arte, dentro da cultura, como é que a gente pode estar transportando as lives e os ao vivos e todas essas nomenclaturas que se transformam para as outras cadeias que não necessariamente vão estar trabalhando, essa sensibilidade de pessoas que trabalham e colaboram com você, elas fazem parte do seu trabalho mesmo se não estiver trabalhando. Então, o valor agora do indireto, ele é essencial. É essencial. O contraponto da emoção, do ajudar por amor e o ajudar por necessidade, eles se fundiram. Eles se fundiram. Porque me cuidando, eu cuido de você. Então tem uma relação muito grande disso agora. É um tema complexo, mas quando fala de canto de trabalho, eu vou disso. Do sertão à terra que faz a casa, até esse momento atual da gente de tecnologia e o cuidado que temos que ter com essa nossa privacidade dentro do desenvolvimento desses novos trabalhos tecnológicos. Quem não fala inglês vai para onde? Quem não tem celular vai para onde? Quem não tem internet vai para onde? Porque quando a gente está fazendo essa live aqui, a gente fica pensando sempre, e tem um pecado grave, que é achar que todo mundo está conectado, que a globalização passou por todo mundo e agora estamos em um novo momento. A globalização também pulou muita gente. E essas pessoas não vão ter essa forma tão fácil de passar para esse novo momento aí. E é essa a minha grande preocupação. Russo, você fala coisas assim muito conectadas. A primeira coisa assim, tem um monte de gente fora do direito. Então você está falando da dimensão de tecnologia, de acesso, mas quando a gente fala mesmo previamente, ou seja, houve golpe, não houve, né? Essa tentativa de dizer teve golpe, não teve, etc. Que obviamente para mim golpe, para a coletiva houve golpe, estamos num processo, né, de golpe desde 2016. Mas, mas a eleição, né, foi dentro da democracia, fora da democracia. E eu tenho insistido de que quando existem milhares e milhões fora do direito, não tem democracia. Então, acho que você traz isso dessa maneira bem radical. Ou seja, existem milhões, milhares em fome, em miséria, fora de casa, fora do direito ao trabalho, né, fora de condições mínimas. Portanto, estamos fora da democracia. Então, a democracia não é votar ou não votar. A democracia é ter acesso, né, estar nessa dimensão de direitos mínimos. E é super lindo quando você coloca e traz aqui para a live quem é que está fora da live. Essa é uma preocupação
da coletiva, por exemplo, ou seja, como retransmitir, como depois criar pílulas que depois são distribuídas, debates, né? Infelizmente a gente está nessa interdição. Mas querendo voltar um pouco sobre isso, as provocações que você traz super oportunas, é que eu tenho debatido muito a cultura como um ativo de democracia. Então, assim, cultura no Brasil, e sobretudo na Bahia, na nossa história, foi um ambiente, um lugar em que povos, falas, corpos, né, vozes puderam se afirmar. Então, na nossa história, né, temos exemplos evidentes, né, de que a cultura é um ativo. Ou seja, quando a gente pensa em uma cidade como Salvador, nós podemos olhá-la a partir do campo da cultura, no sentido justamente, como você fala, de produzir democracia, de colocar as pessoas num determinado momento. Ambiente que não é necessariamente da tecnologia, na dimensão da riqueza. E a riqueza econômica, claro, mas também, e sobretudo, simbólica. E preparando a live, né, com a coletiva, e o que a gente está propondo aqui como projeto de cidade, que imagino que você esteja conosco nisso, é de que a cultura também deve ser reivindicada, né, na centralidade de um projeto de desenvolvimento da cidade. Ou seja, primeiro dentro de um projeto político. Então, se Salvador não é uma cidade industrial, se não é rural, se não é... ela é uma cidade de terceiro setor, é fundamental que a gente entenda a cultura neste ambiente de produção, primeiro como um vetor de desenvolvimento, como um projeto político de cidade, porque é verdade que muitas vezes a gente não entende muito assim, Salvador está caminhando para onde? Ou seja, o que é que ela quer como cidade? Ou seja, o que é que ela apresenta para o Brasil, para o mundo, né, enquanto desenvolvimento? E nós temos, né, reivindicado muito trazer esse debate para a mesa, mas não falando de cultura das políticas públicas para a cultura. Estamos falando cultura quando a gente pensa a praça, quando pensa a escola, quando a gente pensa a mobilidade urbana, o metrô, ou seja, a praça articulada. E quando a gente fala desse mapeamento do afeto, a gente está falando disso, da cultura nessa centralidade. E quando a gente fala canto do trabalho nesse imaginário, a gente está falando, então, se cultura é um ativo de democracia, se cultura pode ser um vetor potente de desenvolvimento para diminuir essas distâncias. Ora, a cultura não deve ser encarada de maneira radical como um motor de trabalho, tanto para quem trabalha, ou seja, naqueles que são visíveis, como é o Baiana, naquela ecologia, né, que tá mais invisível agora, mas que você traz super bem, ou toda essa maquinária de catadores, ou seja, da ecologia da festa, do imaginário, ou seja, de todos os serviços, né, e práticas e encontros que se dão através da cultura, que agora estão interrompidos, que a gente vê o quão perverso tem nessas relações, e que nós queremos justamente tensionar essa dimensão. Ou seja, de que nós precisamos afirmar esse trabalho como esse ativo e precisamos, inclusive, nos reposicionar em relação a isso, porque também é verdade que muitas vezes estamos no meio de grandes interesses, né? Que une o capital, isso que você fala também, né? Como a exploração, ou seja, quando a gente está aqui replicando, eu me sinto muitas vezes assim, Maria posta, Maria live, Maria... Eu me sinto trabalhando, né, para o capitalismo, eu me sinto trabalhando, produzindo na minha hora livre ou na minha hora de pensamento. Então, e muitas vezes a cultura, ela também está nessa ligação, né, entre o capital, né, dos investimentos e também essa relação com o precário. E queria muito também conversar como é que você se sente nesse lugar, né? Ou seja, como é que você vê essas disputas, ou seja, tanto na afirmação de um motor de democracia, um motor de desenvolvimento, um motor de redução de igualdades e, ao mesmo tempo, a luta que a gente precisa fazer para a não apropriação justamente desse capital simbólico. É muito interessante, porque a partir de agora tem um momento muito de crise inegável em relação a tudo, mas, por outro lado, essa ausência toda, esse vácuo todo que está sendo gerado, ele nos dá um tempo
para traçar os planos, para você conseguir, quando você voltar a ocupar de forma presente física, você ter esse cuidado em interligar. Porque se tudo não vai estar... Porque é muito difícil você interligar relações em um momento em que as pessoas estão passando e já estão dentro dos seus trens, das suas locomotivas e fazendo todas essas conexões e o mercado, ou seja, há 2 meses, 3 meses, 4 meses atrás, tínhamos aí pessoas cruzando informações e o mercado e essa nova forma de fazer música e os streams e o axé e a cultura, como é que isso gira. E o carnaval como um grande laboratório disso tudo que você está falando, porque você encaixa e vê isso do isopor marcado pela família 1 semana antes com as siglas da família do nome dela, né? Kátia Helena, bota lá C e E aquele espaço que ela pintou, ela vai botar o isopor para vender cerveja. Isso é uma demarcação de território e exploração através das marcas, que vem no conteúdo, no contexto físico, muito simbólico. E como isso é passado agora para as nossas formas de fazer lives e as marcas e colocando todo esse apoio cultural, e como vamos fazer revolução através de algoritmos. Essa é a relação que eu sempre critiquei. Russo Passa Pulso fazer live antigamente era quase impossível. Para mim era tipo uma coisa assim que tal. Quando chega... Pô, às vezes entra em casa aqui, olha assim, fazendo live, e eu me vejo assim dentro desse ambiente agora e colocando as ideias, porque a gente agora uma necessidade única de conexão através desse veículo. Existe agora essa possibilidade, os aniversários estão sendo comemorados assim, as aulas estão sendo dadas assim, o conteúdo está ficando... a discussão de conteúdo de um professor que dá aula, minha mãe é professora, minha irmã é professora, é uma discussão muito complexa. Uma aula do conteúdo de um professor não é uma aula do que o professor estudou na faculdade. É uma aula de vida de um professor. É uma aula de persona de um professor. É uma aula de questões muito até subconscientes de um professor. Então, são discussões assim dentro desse modo que eu coloco como fazer revolução. Como revolução, que é algo que também acelera, né? A revolução acelera, vai ser colocada qual o download, falando de vírus, seja genético ou o vírus virtual, qual é esse download que a gente vai ter que fazer para sair para as ruas e qual o download que temos que ter, outros antivírus que temos que ter para esse momento de produção cultural dentro desse processo. Eu e você aqui através do Instagram, pessoas através de marcas que colocam, englobam festivais e tudo isso. Tudo isso como vai ser comportado, como vai ser acompanhado, é o entendimento de como a gente vai sair para a rua. O que eu estou querendo dizer é que tem um vácuo. E que se a gente saia para a rua após essa doutrina do choque, com um pensamento fixo do que a gente programou através de lives, de aprendizado, de livros, se todo mundo tiver essa bibliografia necessária, humanizada, científica, para a gente poder ir política, para a gente poder sair nesse mesmo time, talvez isso seja um grande contragolpe. Né? Eu vejo que as coisas estão ficando cada vez mais abomináveis a termos de interpretações políticas aí, dos termos que são criados hoje como solucionismo construtivista, ou punitivo, ou necropolítica, e toda essa estrutura que está sendo colocada, e que esses termos estão aí simplificando na nossa cabeça uma nova forma de agir, uma nova forma de sair. Claro que é muito cedo para falar disso tudo, mas a revolução ela tem que caminhar dentro do presente. É isso que eu fico sempre tentando, é o meu maior desafio, me colocar em revolução dentro do presente, dentro da criação de presente, dentro do material de presente. E como você bem falou, a transportar a cultura não só para os instrumentos de teatro, para os instrumentos de música, para que as pessoas que estejam ouvindo a gente não entendam que a gente está falando de música ou de cultura por ser músico, mas de cultura por ser vivo, né? Pela criação da nossa consciência, disso que a gente já entende hoje como homem e mulheres, como ser vivo moderno, de o que é a nossa consciência, já adentra na situação do subconsciente por causa das propagandas, por causa desse ser indireto de estar pelo Instagram, e o Instagram está ganhando em cima disso da gente, mas a necessidade de ser um ativo dentro disso, que pregue outros caminhos, é muito importante, principalmente nesse momento. É dessa forma que eu vejo. Às vezes parece meio complexo, mas tudo se entra... tudo agora, eu acredito que tudo agora, nesse momento de vácuo, de pandemia, de crise, de medo e esperança,
é um momento muito precioso. É o silêncio que pode preceder esse esporro, como já foi dito, é esse ambiente aí que pode unir aí uma conscientização da gente maior, assim, a possibilidade da gente estar conversando dessa forma com tantas pessoas incríveis ouvindo, é uma possibilidade mesmo agora de ter atenção para esse assunto, de ter mais intensidade para esse assunto, é o que une. Você fala uma coisa muito interessante sobre, né, o Instagram tá ganhando, né? Que é exatamente isso, ou seja, esse monte de empresas, né, que estão ganhando em cima da crise, da ausência de possibilidades, isso nos leva a imaginar quais são as redes, né, as redes, sejam essas digitais, ou quais são as redes em vários âmbitos que nós precisamos criar, por exemplo. Né? Eu me lembro, vocês, né, eu fico sempre brincando, gente, Lúcio e o Baiana são muito marighellista. Então, nós estamos também muito conectados, né, por essas conversas prévias. E eu estava me lembrando muito assim da Rádio Libertadora Nacional, ou seja, que é quando você invade um determinado espaço, né, capitalista, ou seja, esse monopólio, para fazer a sua voz, interromper, ou seja, se insurgir. Mas é claro que não dá para só ocupar, você tem que transformar e criar as suas próprias redes. Eu acho que a gente precisa também falar muito. Vamos fazer uma live daqui a umas semanas que fala muito sobre patrimônio. A gente vai entrar numa live que vai falar sobre patrimônio, da ocupação, ou seja, de disputar o patrimônio material e imaterial da cidade. Porque tem uma dimensão, ou seja, de que tem como os grupos, né, de telecomunicações foram criados no Brasil, ou seja, as concessões públicas, né, durante ali o golpe militar, que é concedido a um número X e pequeníssimo de famílias que detêm o poder da comunicação, né? Então você fala disso e a gente precisa tensionar, mas eu acho que isso é uma outra live, mas é claro que o que é importante hoje, ou seja, como nos articulamos, que redes estamos construindo. Então, claro, agora estamos ocupando essa rede, mas nós precisamos inventar redes de uma cultura que seja solidária, uma rede de uma cultura que seja irmanada, ou seja, também inaugurar uma cultura de solidariedade. E falando nisso, dessa questão do trabalho, claro, hoje, o 1º de maio, ele nasce, né, a partir de uma greve em 1º de maio, em Chicago, quando trabalhadores e trabalhadoras em greve pedindo a redução da jornada de trabalho, uma coisa que era absurda. Então, quando esse 1º de maio, atravessado pela pandemia, atravessado pela ausência da possibilidade de trabalho, a ausência daquilo que lhe faz comer, aquilo que lhe inscreve também como sujeito. É preciso que a gente fale dessas relações de trabalho e dessas precariedades que nos atravessa. E Salvador é uma cidade marcada pela precariedade do trabalho. Então, eu fico vendo, por exemplo, uma coisa fundamental, que são esses investimentos emergenciais, seja por governos municipais, estaduais, absolutamente importantes, sejam feitos da iniciativa privada. Mas tem uma coisa que que eu queria trazer hoje para a nossa conversa do trabalho, que assim, nenhum mecanismo de investimento via concurso, edital, ele é emergencial. Nada é emergencial nessas modalidades. Ou seja, não existe ambiente de proteção se você tem como ponto de partida o concurso, a disputa, a concorrência. Né? Mesmo que você atinja todo mundo, a primeira coisa que você faz numa dimensão de emergência é proteção social. Então, significa que as nossas saídas, embora os nossos companheiros e companheiras da cultura precisem imaginar, né, ações emergenciais e essa mudança na forma de produção, nós precisamos também pensar que não dá para entrar na lógica do capitalismo, ou seja, que a gente tem que produzir mais ou produzir alguma coisa. Não, nós precisamos ser protegidos. Precisam haver políticas sociais. Né? E eu estava muito preocupada, ou seja, que a gente não está debatendo a questão previdenciária, a gente não está debatendo a questão trabalhista, a gente não está debatendo assistência. É muito importante que todos nós, agentes, atores, sujeitos da cultura, possamos entender a cultura, né? Ativos de democracia
na centralidade de uma agenda de direitos e de desenvolvimento, mas também num ambiente de proteção. Nós somos como pescadores, marisqueiras, nós precisamos de tempo, pausa. O nosso trabalho com pandemia ou sem pandemia é um trabalho com interrupções. É um trabalho que ele não é diário, ele não é todo dia, ele para. Ele tem pausa, seja porque você não tem demanda, seja porque você não tem produto. É um trabalho anticapitalista de natureza. E fazer com que a gente corresponda, né, a uma dimensão capitalista, isso é muito violento. E isso eu acho que nos faz entender toda essa dimensão de informalidade de Salvador, seja de outras profissões, mas também dos nossos mestres, das nossas sambadeiras. E eu queria um pouco que você trouxesse também essa dimensão mais do seu sensível, dos discos que vocês produziram, como vocês mergulham nessa experiência e como você acha que a gente precisa. Assim, é nos levantarmos e falar: o nosso trabalho não pode só responder ao capital. Ele é um trabalho que tem que se associar à sua natureza. Bento, meu filho, está chamando aqui. Diga, filho. Ah, você precisa de luz. Ele está pedindo, eu preciso de luz. Gente, é porque eu pego toda a luz da casa. É uma produção, né? Leve essa luz aqui. Você quer essa? Que demais. Preciso de luz. Eu preciso de luz. Eu vou dar uma lâmpada. Gente, eu peguei todas. Todas da casa estão aqui para a live. Que é tanta produção, aí tem Pedro Marighella dizendo: olha a luz, olha não sei o que, aqui Jorge Alencar, aí tem Laís, aí tem Ed, é tanta gente. Ninguém tá aqui, né, gente? Tá todo mundo em casa, tá todo mundo, é manifesta, é coletiva, todo mundo dirigindo live agora. Se nada der certo, vamos viver de live. Deixa eu te falar, você falou aí, eu acho que fora esses novos círculos que a gente vai ter que estar gerando, cada vez mais próximo, para ir crescendo, eu vou tentar ser menos complexo, porque o trabalho é um tema complexo em si, e quando a gente tenta pensar nesse momento, tudo que a gente já viu, ele vai ser muito diferente. Vai ter muito trabalho que não vai... Na minha opinião, tá? Agora já é pessoal, como você falou, sentimental pessoal. Muitos trabalhos não vão existir mais, né? Naturalmente, ou vão existir com teor e graus de importância diferentes, né? Para mais e para menos. Isso vai acontecer naturalmente. Essa transferência na minha cabeça de conteúdo para as lives, né? Eu fico brincando, ao vivo não é live, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi falar em live. Porque eu não poderia mais usar a palavra live para falar de um disco ao vivo. Então eu falava: mas é um disco live. Ah, vai ter live? Não, é um disco ao vivo. Eu não poderia mais, ou seja, a nomenclatura também já foi usurpada por todo esse processo aí de novos conceitos em relação a isso tudo de trabalho, né? Onde se perde um trabalho, onde se caracteriza um processo como Uber, que vai doando o termo uberização para outros trabalhos que não são de transporte. E já vamos ter carros aí que não vai ter mais gente dirigindo, naturalmente, já temos. Os carros vão ser automatizados e tudo mais. Eu acho que a gente tem que caminhar mesmo com esse chip na cabeça, com esse entendimento da cabeça de como as coisas vão se fazer. Para citar uma coisa próxima e figurar do que vinha anteriormente, o Baiana System faz o primeiro disco aqui, com Roberto Barreto e tal. O segundo a gente vai para São Paulo. O terceiro a gente traz a galera de São Paulo para a ilha de Itaparica. A gente, pensando muito em meio de produção, em termos de cultura, desse entendimento que você fala como agentes, a gente pensou em levar para a ilha de Itaparica justamente pelo ponto simbólico, cartográfico, de representação importantíssima dentro da cultura brasileira. Quando a gente fala de cultura, eu geralmente não... Eu sou muito assim, né? Eu falo cultura brasileira. Cultura brasileira. Cultura brasileira. Eu sou zero entreguista em relação a isso, né? É até algo que eu tenho que me debater, porque eu sei da importância do blues, eu sei da importância de tudo isso que acontece no resto do mundo, eu sei da gente como essa Pangeia unida. Mas eu acho que o Brasil, por sua diversidade, ele representa o que temos de mais incrível no mundo. Por sua coxa de retalhos, por seu quebra-cabeça, ele tem o que temos de mais incrível no mundo. No Brasil, se você aprende a fazer qualquer coisa, você está fazendo com uma velocidade e com uma força bem maior do que em outros lugares.
eu tenho essa crença, assim. Eu tenho essa crença. Eu fiz assistir Jorge Maltner, né? Uma vez ele falava isso e eu fiquei... Nunca me esqueci disso. Nunca descaracterizei Não isso. tô Assim. sozinho, né? Não tô sozinho. É, exato. Peraí, rapidinho, rapidinho. Bom, gente, estamos aí com o Russo Passapulso, esse amigo, esse O que... que eu aprendi é, deixa a porta aberta na live, porque pode chegar alguém. Então, esse processo do Baiana de querer fazer um meio de produção em Salvador, trazer as pessoas que a gente sempre buscava em São Paulo para poder traduzir a nossa música, não estou questionando o valor disso, não. Eu estou falando que esse movimento de êxodo, que sempre foi colocado na gente através desses processos até tropicalistas do Rio de Janeiro, né, por causa da Globo, né, e o processo como vai ali por São Paulo por causa do trabalho, São Paulo é trabalho, né? Então, todo esse processo como fica irradiado no Brasil e como a gente é habituado a entender trabalho e cultura através de um centro geográfico do Brasil. E isso a gente queria muito mudar, porque a gente sempre lembra do violão nas costas, indo para lá para construir, ou então do trabalhador, ou da luta dele para fazer lá, e a gente queria trazer para cá isso. Eu acho que eu estou usando isso como exemplo para que a gente possa trazer de volta alguns outros processos nesse meio. A gente possa inverter um pouco, assim. Se eu mando para você algo e você está em tal lugar e você tem mais meios de produção e tudo mais, que você possa também acreditar que você manda para mim e a minha falta de tecnologia, né, para produzir, sei lá, vou figurar, a minha falta de microfone para cantar ou a minha falta de violão para tocar, ele vai gerar coisas que são geniais acreditando na tecnologia humanista. Eu acho que essa coisa de entender o humano com mais proximidade em termos de tecnologia é algo que tem que ser feita. Se eu falar tecnologia, para ser simples, você não tem que pensar, você que está ouvindo aí, digitando, não tem que pensar tecnologia, vários cabos, mega chips e tererê, tererê, não. Isso aqui, ó, isso aqui é tecnologia. Então, essa volta para essa tecnologia, né? Essas coisas de voltar ali para o homem moderno, para o Neandertal, que eu citei na letra ali, justamente para demarcar isso, elas são absolutamente necessárias agora. Porque eu vou te falar, tem coisas na relação emocional que acendem na gente elos de resistência e que não são necessariamente um martelo, uma pá, um facão, uma arma, um livro. São coisas que fogem das questões, como você mesmo figura em relação à cultura, não ser só a música, a arte, ali a relação disso, tem coisas que elas vêm por outros lados, elas vêm por outras histórias, e isso para mim é o mais importante. A própria propaganda se utiliza desse critério para conseguir colocar coisas nas nossas cabeças. Ela não quer o momento que você está prestando atenção nela. Ela quer o momento que você está lavando o prato ou fazendo alguma coisa para ela estar passando por aqui por trás. Então a gente tem que se utilizar desses mecanismos, sim, e inverter o veículo de produção. Dá para produzir uma pessoa que não tem as ferramentas tecnológicas. E aí sim você vai ver o potencial que isso pode gerar. Eu acho esse um ótimo caminho, para citar, falar música, eu que não tenho violão, faço samba na mão, batatinha, né? É claro, é genial, é excelente, e é muito humano e transpassa qualquer capacidade tecnológica que você pode utilizar com todas essas coisas que estamos falando, de streaming, de tudo isso. Que coisa linda, porque nessa virada, né, isso que você vai falar assim, o que vai acontecer depois? Né? Então vai acontecer um monte de coisa, muita coisa, ou seja, nós todos talvez vamos ter que morrer um pouco, né, assim, para reviver. Ou seja, vai haver uma dimensão concreta que a gente vai precisar lutar, ou seja, afirmar a vida no concreto, mas algo vai ter que acontecer conosco dentro. E sinto que a gente falou, né, um pouco da cultura, da solidariedade, da rede, que você traz também, mas tem essa dimensão de uma tecnologia que vai precisar. E aí a gente pensa assim, a tática do comum, as tecnologias populares. E na semana passada, quando a gente estava falando de moradia, falamos com um artista incrível, que é um senador impressionante, Diego Araújo, que ele traz toda a vida dele nas palafitas, em Alagados. Né? O que é
o que são as palafitas, se não uma tecnologia? Né? Isso que você fala. Naquela casa ali, fincada no mar. Imagine aquilo sem esgoto. Imagine aquilo sem esgoto. Né? Imagina, ou seja, toda a tecnologia popular com os investimentos com o Estado no sentido da infraestrutura na produção de democracia e não reprodução, né, massa, ou seja, então a gente fica imaginando, eu muitas vezes pensando assim, o laboratório do comum, né, de uma cidade em comum, né, usando essas tecnologias populares, as táticas coletivas, as cozinhas comunitárias, imagina que tecnologia, né? Ou seja, nas feiras, nas cozinhas comunitárias. Então, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de todo esse... E tecnologia, ou seja, pensar justamente o novo do que seremos pós-atravessamento, né? Você falando isso, eu lembrei de uma coisa que eu pensei há um tempo atrás, assim, nas loucuras de escrever essa música Bola de Cristal, o que vinha na minha cabeça, eu sempre fiz música atrelada a processo de imagem, né? Aí você vê um carro de boi, né? Carro de boi é uma tecnologia, aí você vê o carro de boi e digamos que não tivesse inventado a roda, vai eu imaginar. E a roda ali, ele cortasse 4 lados, e 4 lados para rodar. De tanto desgaste de puxar essa carroça, a tendência é virar uma roda, né? Então, esse processo de desgaste, ele tem que ser levado com consciência para que a gente possa inventar essa roda. É isso que eu estou colocando em relação à tecnologia, o carregar, os trabalhos e esse objeto simples que, às vezes, ele se faz roda pelo desgaste, pelo nosso trabalho aqui mental e com a galera conversando, aí para tentar achar essa criação consciente. Eu sei que a gente precisa de símbolos para que a gente não precise falar muito e quando colocar o símbolo, fulano já entender. A gente precisa muito dessa coisa simbólica para captar, para lutar, para conseguir configurar rapidamente ali uma atitude, seja essa a que a gente vai sair ou a que a gente vai lidar com a vida hoje. Então, esse caminho do diálogo, para mim, é o que gera o desgaste no quadrado para virar roda, sabe? Eu fico sempre buscando essa tecnologia dentro desses processos todos, mas hoje em dia, o que me deixa em critério de emergência, de urgência, é essa corrida acelerada, efeito pandemia, essa adaptação do pé no chão em relação aos conteúdos. Eu penso muito na palavra conteúdo hoje em dia e ainda quebro muito a cabeça em relação a isso. E esse entendimento da gente em relação à sensibilização, né? A mostrar sensível, a tirar o endurecimento do cara do trabalho, tirar o endurecimento da pessoa, da mulher do trabalho, da criança, né? Do amor em relação a como ela desenvolve o seu afazer, que já pode dar uma dignidade, né? Uma dose de dignidade para aquela criança, porque eu venho desse berço de que eu sentia dignidade estando com meu pai numa roça e pegando uma banana e sentia esse sentimento todo e para mim isso era muito lindo e isso me salvou porque hoje eu sou músico a partir desse critério, a partir dessa direção. Eu acho que a sensibilização vai salvar muito e que em tudo que a gente venha colocar de tecnologia, temos que colocar a tecnologia agora, ela não pode vir sem sensibilidade. Senão a gente perde o caminho. Senão a gente não tem para onde correr. Russo, você fala, eu só quero fazer live com o Russo, gente, porque tá uma loucura, tá sentido. É óbvio, a gente precisa falar de que há um motor ainda muito potente no Brasil, que é o motor do ódio. A gente não pode desconsiderar que esse motor, ele é um motor importante. Ainda que ele não diga nada a gente, ele é imperativo no Brasil, ele é um motor, né? Então, assim, a violência do capitalismo, a violência do capital, traz esse tipo de reação que é muito violenta e nós não podemos considerar e inverter o motor do ódio, ou seja, claro, ele se esgota nele mesmo, mas ele está vigente. Nós precisamos falar disso. É imperativo tirar Bolsonaro do governo. Acho que a gente pode fazer uma pausa aqui, se você não se importa, para dizer que isso é imperativo, que é inadmissível. Esse motor da morte, do ódio, precisa ser combatido com muitas tecnologias,
com estratégias, assim. Sinto que nós precisamos aplicar esforços, né, na produção de estratégia que controle, que contenha o ódio, o horror, esse maquinário da morte que está associado ao capital, que está associado ao neoliberalismo. E quando você fala do sensível, que é essa dinâmica que a gente está produzindo, de um afeto, né? Do sensível enquanto afeto, enquanto camada que move a vida, né? E que consiga se afirmar como um motor que realmente varre o horror. Que realmente falou, não, a vida é imperativa. Então, em relação ao Covid, né? Então, vem como esse sujeito né, abominável e pede que as pessoas voltem ao trabalho, criando um falso direito, né? Vida ou economia, trabalho, não sei o quê, num maquinário mortal. E que as próprias pessoas conseguem perceber, mesmo aquelas que votaram com mais intencionalidade ou menos, dizem, opa, não, isso aqui tem uma dimensão de sensível, isso me afeta, e opa, então tem um traço muito objetivo nisso, que é isso que você fala, desse sensível, né? Que precisa aparecer não só como uma camada difusa, mas um sensível que impacte as vidas. Vamos imaginar uma Salvador sem essas separações. Ou seja, é preciso que a gente pense no Salvador sem as cordas, sejam elas as materiais vivas do carnaval, como metáfora, mas as cordas invisíveis que nos desencontram, ou seja, de uma cidade que realmente não se encontra, que não é democrática, é cheio de divisões entre centro e periferia, cidade alta, cidade baixa, para falar o mínimo, né? Uma cidade negra que não consegue falar disso com clareza, que não consegue controlar o assédio, né? O genocídio contra a população negra, jovem. Então, você traz essa dimensão e é isso exatamente o que a gente está propondo, ou seja, trazer essa dimensão de novas sensibilidades, de novas, sejam tecnologias, uma forma de arte, mas não no sentido subjetivo, né? No sentido muito objetivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o Odorico Tavares, né? O Odorico fecha, não fecha, e a militância briga, e a gente fala assim, não, o Odorico não pode ser fechado, quando nós precisamos nos perguntar, os nossos filhos estão no Odorico? Eu estava fazendo uma provocação com os nossos companheiros da cultura, que muitas vezes nós reivindicamos orçamento público para pagar plano de saúde. Nós queremos ter acesso às políticas públicas para pagar a escola particular. Esse motor, isso é um motor de sensível. E quando a gente vê, a gente está operando um maquinário que é de motor do capital. Isso é muito caro para a gente. E é claro que a gente não faz sozinho. Não é um sujeito, hoje eu vou... Né? Não, isso se faz na conformação de uma nova mentalidade. De entender, é inadmissível a distância, é inadmissível a desigualdade, é inadmissível a injustiça em que estamos colocados. E nós, né, que temos essas vidas atravessadas, né, por outras subjetividades, outras histórias, precisamos colocar isso a serviço de uma cidade justa, igual, né, antirracista, né? E é um pouco esse o nosso... Eu acho que a gente está encaminhando para o fim, eu não sei, eu fico sempre com medo de parar do nada. Que esteja caminhando para o fim, e é disso que a gente está falando, né? De uma mudança de perspectiva, de que a desigualdade não seja tolerada, faltam 4 minutos, que a desigualdade não possa ser tolerada. Sim. Tem agora, imaginar, agora até a direita, a Semineto, outro dia estava falando sobre os bancos, o lucro. Eu vi, por exemplo, Lionel Messi e diversos artistas diminuindo salários, ou seja, jogadores diminuindo 70%. Maravilhoso, mas isso tem que ser regra.
Isso não pode ser uma exceção de pandemia. É inadmissível esse abismo. E isso é o novo comum. Essa é a torção do sensível, né? Seja de tecnologias, de outras tecnologias, que são tecnologias... Muito se fala desse novo normal, né? Novo comum, né? Então, muita gente falando disso. Eu acho que a missão é colocar nesse pacote do novo normal coisas, atitudes, expressões, processos políticos, processos culturais que já venham ocupando já um sentido de normalidade dentro disso. Seja a sensibilidade atrelada à tecnologia. Ei, fulano, fez tecnologia, coloca sensibilidade. Tem que ter sensibilidade. Isso vai forçar ele a pensar no processo, na cadeia produtiva, na humanização do processo trabalhista. Quando você falou e procurou um termo para adjetivar o processo, o governante, os governos e tal, você achou a palavra abominável. E você ficou pensando assim, olhou para baixo, eu vi agora e você falou abominável. Abominável é a palavra que eu mais repito cantando atualmente. Eu fico em um verso, repetindo esse verso por horas aqui em casa, brincando e cantando e mentalizando isso. E me lembrei de 3 coisas, assim, já que estamos no final. Cantata para Lagamar, né? É um processo muito rural, muito incrível. Está registrado em um vinil, está registrado em um disco de vinil, uma pesquisa maravilhosa da Botaí. Cantata para Lagamar. Tem uma base, é a base da estrutura do Baiana. Foi ali que eu vi o primeiro Nunca Matar, segundo Jamais Ferir, terceiro Sempre Unir, quarto desobediência para as ordens que Vossa Excelência... E eu vi também uma frase que eu tenho que te falar, eu estou meio que correndo por causa do tempo, mas até os escravos de vocação devem ser forçados a serem livres. Marighella. Até os escravos de vocação devem ser forçados a serem livres. Isso anda na minha cabeça, eu nunca esqueci disso. Desde que eu li o livro, desde que eu comecei a respirar isso, é o que me emociona quando eu estou em cima, que eu posso lutar, que eu vejo que a música é instrumento de guerra, de arte, quando eu vejo que a gente está numa guerra, quando eu faço eu não vou sucumbir. Essa frase está no meu coração de uma forma muito forte. E o verso... Ai, cadê o Russo? Galera, Alagamar. E o verso que eu quero te falar Maravilhoso. Aí, voltou aí? Voltou. Voltou, eu vou dizer o verso. Ó. Como pode alguém que tem seus pais... Vou cantar essa aqui, ó, só para você entender o verso que fica repetido na minha cabeça. Como pode alguém que tem seus pais, que tem seus filhos, que se titula homem de Deus, homem do povo, ser abominável? Como pode alguém que tem seus pais, que tem seus filhos, que se titula homem de Deus, um homem do povo, ser abominável? Eu fico andando pela casa repetindo isso 1000 vezes. Que coisa linda. Fala aí de novo pra gente repetir. Eu fico nesse como pode, né? Como pode alguém que tem seus pais, que tem seus filhos, que se titula um homem de Deus, um homem do povo, Messias, ser abominável. Isso para que a gente se entenda como humano e que possa transformar futuras oportunidades de pessoas abomináveis na nossa saída dessa história e na nossa permanência nas novas formas de fazer cultura, de fazer arte, de fazer trabalho, de ser trabalho dentro desse processo. É preciso parar, né? Esse maquinário da morte e empreender, né? É preciso, como você diz, é preciso não ter medo. Acho que está travando um pouco, deve ser porque está chegando no final já. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer, né? Como você está trazendo aí. E precisamos nos insurgir contra esse maquinário da morte e afirmar vida na nossa trajetória política. Travou, eu não sei se é a minha internet, se é russo, são 27 segundos. Eu queria terminar 24 agradecendo muito, como pode, mas nós aqui podemos muito. Muito obrigada. Nossa admiração mais... meu amor! Tá vendo?
Lutiola, mulher maravilhosa, querida, amiga. Gente, live